Oi, oi, pessoas queridas. Estou chegando com mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Cássia Reis, psicoterapeuta junguiana e psicotraumatologista. Para todos vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Não deixem de se inscrever, de ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu postar vídeo aqui, vocês vão ficar sabendo. Comentem, compartilhem, curtam. Também, se não curtirem, podem dar lá o dislike em vez de dar o like. E vamos nessa. No vídeo de hoje, vamos estar falando sobre o harém narcisista. Como é que funciona o harém narcisista? Né? Os papéis que as pessoas, as vítimas, desempenham nesse harém, quais são esses papéis? Para começar, eu quero lembrá-los que pessoas com transtorno de personalidade narcisista são pessoas que estabelecem relações interpessoais procurando sempre tirar alguma vantagem. Então, nunca estão em uma relação porque querem construir um vínculo afetivo, porque querem envolvimento emocional, e sim estão buscando algum benefício, alguma vantagem a ser explorada. Dito isso, a questão é: quais são essas vantagens? Quais são os benefícios que podem explorar nas relações? Independentemente se a relação é do casal, é na família, é na amizade, no círculo de amigos, é no trabalho, tá? Eu sempre bato nesta tecla. Não importa qual seja o contexto, o padrão de comportamento é o mesmo para pessoas com esse transtorno de personalidade, tá? Estou falando do padrão abusivo. Então, no harém narcisista temos várias fontes de suprimento. Começando pela primária, que a fonte de suprimento primária é aquela pessoa que oferece para o narcisista o potencial empático quase sempre que ela tem. Então são as pessoas que vão se submeter a toda espécie de abuso, que vão estar aí bancando todos os caprichos, bancando as torturas narcisistas, vão estar se sentindo na obrigação de fazer tudo pela relação. São aquelas pessoas que se culpam, se responsabilizam pelo fracasso da relação, certo? Então, as pessoas empatas e, dentro dos empatas, aquelas que têm baixa autoestima, que duvidam ou não têm muita clareza dos seus valores, dos seus próprios sistemas de crença, essas são as pessoas que eles escolhem como fonte de suprimento primária quase sempre, porque vão estar bancando, não vão desistir, vão estar sempre ali, suportando tudo, cuidando dessas pessoas predadoras. Outra fonte de suprimento primária pode ser a financeira. E é difícil eles largarem esse osso, né? Porque são pessoas que bancam a vida, que eles gostam de ostentar, que eles gostam de aparentar, né? E quase sempre é muito sofrido estar neste lugar, porque como eles categorizam essa fonte como sendo o banco deles, o caixa eletrônico deles, então eles costumam fazer a triangulação, mas não só a triangulação virtual neste caso, eles costumam estar com outras pessoas fora da relação, tendo encontros sexuais, procuram fora da relação esses encontros, né, em busca de prazer sexual, já que a fonte de suprimento financeira quase sempre é vista somente como o banco 24 horas aberto, certo? E vamos dar continuidade. Como fonte de suprimento secundária, nós temos aí as fontes que vão oferecer os encontros sexuais. Como fonte de suprimento secundária, nós temos aquelas pessoas que funcionam como macacos voadores, porque os macacos voadores, que são aqueles que fazem tudo o que
O OA narcisista espera, propõe, né? São aquelas pessoas que estão sempre ali dispostas a fazer ou atender qualquer pedido da pessoa com esse transtorno. Esses são os macacos voadores, são fontes de suprimento também. Estão sempre dando o suprimento positivo ao narcisista, que é aquele suprimento onde o narcisista é admirado, é bajulado, certo? Não é contrariado, onde tudo que ele diz vira lei, vira regra, vira norma, tudo que ele diz é perfeito, é maravilhoso. Então os macacos voadores cumprem muito essa função de estar ali alimentando esse ego narcísico. Além disso, também são utilizados pelos narcisistas para fazerem a campanha de difamação, quando eles descartam alguma vítima ou eles são descartados pelas vítimas, fontes de suprimento primária, utilizam os macacos voadores para fazerem isso, para saírem por aí falando mal, desvalorizando aquela pessoa, a vítima, certo? Inclusive, dentro do círculo de amigos em comum do narcisista e da vítima, ou para familiares, tanto da vítima como do ou da narcisista, tá? E aí estamos falando de fontes de suprimento secundárias. E essas fontes de suprimento secundárias, elas quase sempre elas sabem da fonte de suprimento primária. É a fonte de suprimento primária que desconhece as secundárias, né? Principalmente no caso das triangulações, e que envolvem, aqui estou falando dos casais, encontros sexuais fora da relação. Esse tipo de triangulação que narcisistas fazem com fontes de suprimento secundárias, a fonte de suprimento primária, ela desconhece, certo? Ela não sabe dessas triangulações. Já essas pessoas que se colocam à disposição da pessoa narcisista para esses encontros sexuais e que são secundárias, essas sim sabem da existência da primária, tá bom? Então eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês, isso é muito importante. E essas fontes de suprimento primárias podem passar a serem secundárias e não saem do harém, porque narcisistas não gostam que ninguém saia do harém. Então, se eles descartam ou são descartados, eles fazem de tudo, ou para que a fonte de suprimento primária continue sendo primária, ou para que ela permaneça no harém como uma fonte secundária. E aí, uma das que eram secundárias passa a ocupar esse lugar de fonte de suprimento primária. E assim, dentro do harém narcisista, os papéis estão sempre em rotatividade. Aquela que é primária pode passar a ser uma fonte secundária, certo? Aquele combustível secundário pode ocupar o lugar da fonte de suprimento primária, que é a que geralmente eles apresentam quando apresentam para a família, para os amigos, né? Ou seja, a fonte de suprimento primária, ela é a que faz parte da máscara social, né? Que pessoas narcisistas constroem. Já as secundárias não. A não ser quando são os macacos voadores, porque os macacos voadores quase sempre são os amigos, amigas, familiares, né? Então essas pessoas estão no harém narcisista e elas, na verdade, vão estar sempre aí, sempre. Por que eu digo isso? Porque as outras tentam, quando querem resgatar a sua vida, quando percebem que estão dentro de um ciclo de abuso, as outras saem, tentam sair. Para isso procuram ajuda psicoterapêutica, né? Ou da rede de apoio. Mas os macacos voadores não. Eles estão sempre aí, aplaudindo, né? Como bobos da corte, diria eu, tudo o que pessoas narcisistas fazem. E para finalizar, eu quero que vocês que fazem parte de algum harém narcisista procurem tentar sair, e vou usar a expressão de uma paciente minha, sair dessa ciranda macabra. É uma ciranda macabra onde estão todos aí de mãos dadas, rodando, 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 em torno, ao redor dessa pessoa com esse transtorno de personalidade,
E é macabro porque ninguém consegue sair, né? As pessoas entram, mas não conseguem sair, porque narcisistas fazem de tudo para que ninguém saia do harém, ninguém saia do controle deles, né? Fuja ao radar, saia da vista deles, do poder, do controle que eles exercem na vida das pessoas. E não importa, seja o tipo de fonte de suprimento que for, tá? Ou uma fonte de suprimento primária, financeira, ou uma fonte empática, ou uma fonte secundária, que podem ser aquelas pessoas que estão ali ajudando o narcisista de alguma forma a chegarem a algum lugar, certo? Alcançarem alguma meta, os macacos voadores, tá certo? Se eles tiram vantagem de alguém, e é por isso que se relacionam com as pessoas, porque buscam tirar algum tipo de vantagem, nem sempre essa vantagem é material. Como eu já falei, por exemplo, da fonte de suprimento empática. Quando eles buscam isso nas relações, tirar vantagem, certo? A vantagem pode ser nada mais, nada menos você se submeter e ser submisso ou submissa aos abusos. Eles não largam o osso. Eles fazem de tudo. Por isso existe o aspirador, que é o Hoover, que é trazer a pessoa de volta para o harém, de volta para algum tipo de relação que eles estabelecem com esse indivíduo, trazem de volta para continuarem fazendo o que sempre fazem. E é importante que vocês saibam disso. Se relacionam com as pessoas, digamos que se relacionam sempre tendo em vista tirar algum tipo de proveito dessas relações. Sempre o utilitarismo está presente quando se trata de uma relação com outra pessoa, interpessoal, envolvendo narcisistas. O utilitarismo faz parte, certo? Dessas relações. Por isso é que são tóxicas. São relações adoecedoras e adoecidas. São relações patológicas. Tá bom? Espero, pessoas queridas, que faça sentido, que venha a trazer mais informação para vocês que estão buscando esse tipo de conhecimento, e nos vemos em um próximo vídeo.